Bom dia a todos. Hoje trouxe um tema aqui que é muito importante para todos nós, que é a respeito da mágoa e do perdão, né? Então, a nossa ideia aqui é falar um pouquinho desses dois processos que estão intimamente ligados, né? Então, eu começo dizendo uma frase para a gente pensar e refletir bastante, que é o seguinte: se vocês concordarem comigo, obviamente, que só precisa perdoar quem fica magoado. Concorda? 10%. Né? Se eu não ficar magoado, eu não preciso perdoar, certo? E aí, claro, algumas pessoas dirão assim, mas por que no Pai Nosso a gente pede perdão a Deus se Deus não fica magoado? Ou vocês acham que Deus fica magoado com a gente? Será que Jesus fica magoado, triste? Será que Deus fica magoado com a gente? Que o perdão aqui do Pai Nosso é em outro sentido, é no sentido filosófico, é no sentido de conceder outras oportunidades, porque eventualmente nós somos indivíduos imperfeitos e erraremos muito ainda até atingirmos o nível de perfeição ao qual Jesus chegou. Mas o perdão que eu quero falar hoje, a mágoa que eu quero falar hoje, é a nossa, da condição de seres humanos, da condição de seres que ainda estão aprendendo. E melhor, de seres humanos que precisam sentir. Porque muitas vezes o grande problema do espírita é que ele, e eu acho que isso nos é ensinado de uma forma equivocada dentro da doutrina espírita, que você tem que perdoar. E você tem que perdoar como? Sempre. Esquecendo a nossa condição humana, esquecendo que nós podemos e iremos sentir raiva. E sentindo raiva, nós ficaremos magoados. E aqui que está o grande problema. Muitas vezes nós queremos pular etapas. Nós queremos sair da condição humana para a condição de superespíritas, como se houvesse isso. Esquecemos que antes de sermos espíritas, nós somos criaturas humanas, nós somos seres biológicos. E eventualmente nós ficaremos magoados. E aí, quando ficarmos magoados, nós precisamos usar um lenitivo para isso. E o lenitivo é o perdão. Da mesma forma, vou usar essa comparação, que eu acho que vocês vão entender perfeitamente bem. Algum de vocês aí gostaria de pegar Covid? Eu acho que não, né? Mas, eventualmente pegaremos, certo? Uma gripe, um resfriado, algo do tipo. Mas se nós não pegarmos, o que a gente faz normalmente para evitar o Covid? A gente se cuida, não se cuida? A gente cuida da saúde, a gente cuida da nossa imunidade, tenta se alimentar bem, tenta não ficar estressado, preocupado com a vida, etc., que isso aqui vai manter o nosso sistema imunológico de forma adequada. Agora, se nós eventualmente pegarmos algum resfriado, um Covid ou as suas variantes, aí nós temos que partir para o protocolo, que é tomar a medicação, que é tomar todos os cuidados para sairmos dali. Ou vocês querem ficar com o Covid para sempre? Ninguém aguenta, né? Ora, a questão da mágoa e o perdão é o mesmo raciocínio, se nós pensarmos. A gente tem que fazer o possível para não ficar magoado. Então a gente tem que saber como agir para não ficar magoado. E quando ficarmos magoados, a usarmos ali, da mesma forma que o Covid, o lenitivo. Usarmos uma forma de não ficarmos com a mágoa, porque se nós ficarmos com a mágoa no coração, nós adoeceremos, nós pereceremos e o nosso sistema imunológico vai lá para baixo e aí poderemos adoecer gravemente. Então a grande questão, como eu disse, voltando aqui à minha frase inicial, só precisa perdoar quem ficou magoado. Então veja se vocês concordam comigo que quanto menos eu me magoar, melhor será a minha vida? Que o problema do perdão todo reside na mágoa? Seria mais ou menos eu dizer assim para vocês, pessoal, o problema do perdão aqui é muito simples, é só você não se magoar. Tchau, bom dia, acabou a palestra, viu, Rodrigo? Então, qual é o problema do perdão? É simples, é só você não se magoar. Acabou, fácil. Entenderam? Mas qual que é o problema aqui com relação à mágoa? É que a gente se magoa. Então, por isso que a nossa conversa de hoje é mágoa e perdão. Porque se eu aprendo a lidar com a mágoa, eu não preciso trabalhar o perdão. E fica muito mais fácil. Agora, como seres imperfeitos que nós somos, e seres biológicos que têm emoções, que têm sentimentos, a mágoa é um sentimento. Nós vamos ficar magoados. E o que eu faço quando eu estou magoado? Então, a minha fala aqui
é no sentido de avaliarmos aqui alguns níveis de compreensão dessa temática. Então, o primeiro nível que eu vou falar é o nível onde eu sou contaminado pela mágoa. Eu fui contaminado pelo Covid. E agora, Ivone, o que eu faço? Quando eu sou contaminado pelo Covid, eu tenho um procedimento a fazer, não tenho? Mas e quando eu sou contaminado pela mágoa? O que eu faço? Evangelho no lar? Eu vou colocar o nome da pessoa lá no livro do centro, que a pessoa está precisando. Ué, mas quem está magoado é você, não é a pessoa. A pessoa, às vezes, ela não fez nada. Vocês pararam para pensar que às vezes a pessoa não fez nada e a gente se magoou porque foi como a gente recebeu aquilo que ela falou, aquilo que ela fez. Então, o primeiro nível é onde eu sou contaminado pela mágoa. O segundo nível é onde eu compreendo a mágoa, mas eu já não sofro mais os efeitos deletérios da mágoa. Então eu vou amenizando. Então vamos lá, pelo primeiro nível, onde eu sou contaminado pela mágoa. Esse nível é basicamente o nível onde todos nós trafegamos. É o nível da incompreensão. A mágoa, ela me pegou. E como é que ela me pegou? Bom, alguém fez, alguém falou, ou pensou algo de mim. Falou, fez ou pensou, não sei. A pessoa, alguém, precisa de que precisa ter alguém? Precisa ter alguém para a gente ficar magoado. Ou a vida mesmo, né? De repente a gente fica magoado com a vida, fica magoado até com Deus. Coitado, está lá cuidando do universo e a gente está bravo com ele. Mas alguém fez, falou ou pensou algo de mim e aquilo gerou em mim uma emoção. Geralmente é a raiva ou a tristeza. E aí isso pode evoluir para a mágoa. Né? Então, houve uma ofensa, eu me senti ofendido, e eu fiquei com raiva, e a raiva é uma emoção básica, e isso evoluiu para a mágoa. E aqui que entra a questão. Mas você é espírita, você não pode ficar magoado. Vocês já ouviram isso? Perdoe. Né? O que Jesus diz lá no Evangelho sobre o perdão? Perdoar 70 vezes 7 vezes. E a gente passa a repetir isso como se isso fosse algo muito simples de fazer. Ou seja, tem que perdoar sempre. É uma metáfora, obviamente. Tem pessoas que fazem conta. 70 vezes 7, 490. 490, deixa eu ver aqui, 20 anos vivendo com a pessoa, perdoando dia sim, dia não, dá 10. 10 vezes 490, 4.000, e vai fazendo conta. Né? Então, acho que eu estou liberto disso. Né? Então, não é quantidade. O detalhe é assim, quando Jesus fala isso, é para perdoarmos sempre. Mas a gente esquece de uma coisa muito importante, que eu sempre falo nos cursos e nas palestras. O Evangelho, pessoal, tudo que está no Evangelho é algo a ser atingido, é o ideal. Você dá conta de fazer tudo que está lá? Se você dá conta, essa palestra não é para você. Chama alguém que precisa. O Evangelho é o ideal, é para um dia chegarmos lá. Nós vamos chegar lá, mas por enquanto nós não estamos lá. Nós estamos aquém. Né? Alguns estão um pouco melhores, outros estão um pouco piores, alguns nem sabem o que está acontecendo, enfim, e assim mesmo. Agora, eu tenho que entender isso, porque se eu me colocar nessa posição, eu abandono o centro espírita, eu abandono a doutrina espírita. Eu tenho certeza que em algum momento vocês já devem ter ouvido aquela palestra do homem de bem. E aí você ouve a pessoa falando do homem de bem, lá do capítulo 17, Sede Perfeitos. Então veja, o capítulo se chama Sede Perfeitos, ou seja, seja perfeito. Quando? Amanhã? Depois? No final dessa vida? Não, lá na frente, quando a gente puder. Então a gente ouve aquela palestra do homem de bem e fica deprimido no centro espírita. Porque, você tem que fazer isso, você tem que ser assim, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que ser caridoso. Você fala, meu Deus, não dou conta de fazer isso. Daí a pessoa vai buscar uma religião que seja mais fácil. Porque o espiritismo, realmente, não é para qualquer não, é para quem aguenta. Você tem que aguentar o tranco. Você tem que saber que, você é responsável pelo que você faz. Você dá conta de aguentar isso, que você em algum momento, se você prejudicou, você vai ter que reparar. Então, não é uma linguagem fácil, mas é libertadora, porque nos mostra o caminho e consola os nossos corações. Então, a grande questão é, você ficou magoado, mas você não pode ficar magoado. É lógico que eu posso e vou ficar. Agora, a grande questão é não permanecer aí nesse lugar, porque esse lugar não é bom. E entender que nós somos criaturas humanas e vamos sentir. Agora, se eu nego isso em mim,
aí realmente eu estou causando um grande problema no meu coração, porque eu vou fingir. Eu vou querer ser o espírita bondoso, caridoso, que nunca se ofende, que sempre está perdoando. E isso não é verdade. Nós não somos assim. A gente tem problema. Todos nós temos problemas mentais. Ansiedade, depressão, uns mais, outros menos, né? Porque a Terra, ela é um hospital, ela é uma escola. E todos nós estamos aqui para aprender. Mas voltando ao nosso foco. Nos ofenderam, fiquei ofendido, fiquei com raiva, fiquei magoado. E aí a mágoa, ela está ali. E se eu não olho para isso, a mágoa, ela é um sentimento. Quando eu fico com raiva, eu fico ali, eu sinto aquilo. Mas se eu não olho para essa questão, ela evolui para a mágoa. E a mágoa é um sentimento. E a mágoa, ela vai esfriando, porque ela é pensada. Poxa, como a pessoa pode fazer isso comigo? Mas fulano, né, trabalha comigo no centro. Nossa, mas o meu familiar e tal. E a gente fica remoendo aquilo. E aquilo esfria. Mas a gente está lá pensando, eu estou magoado, eu estou ferido, eu estou guardando algo dentro de mim que não é muito bom. E a mágoa, ela pode evoluir para o rancor, que é um grau mais acima. E ela pode evoluir para o ódio, e ela pode evoluir para a vingança. E a vingança, ela se dá de várias formas. Ela pode se dar pela calúnia, pela fofoca, pela maledicência, pela intriga, né? E também, como a gente fala aqui no Brasil, na porrada. Né? Às vezes vai para o atrito, para o embate físico mesmo. E se eu não olho isso, isso vira um círculo vicioso, porque eu fico ali preso nisso, né? Esse círculo vicioso. Eu fico olhando para isso e aí eu não consigo me libertar. Por quê? Porque a nossa visão de justiça, ela se confunde muito com o olho por olho, o dente por dente. Nós carregamos em nós uma herança atávica. Ou seja, o nosso juiz interno, ele é extremamente rigoroso e sedento por punição para o outro. Né? Então, aqui entra o nosso orgulho, porque a pessoa nos feriu, ela nos magoou. O que a gente quer para ela? Vingança. A gente quer que ela sofra. Né? Vamos pensar num caso bem simples aqui, e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Imagina que você é casado, tem um namorado, noivo, sei lá. E aí você diz, olha, eu te amo, eu amo você, você é o amor da minha vida, você é uma pessoa, presente de Deus, essas coisas que a gente ouve por aí. Mas um dia, essa pessoa, ela te trai, ela te troca por outro. E ela fala assim, olha, Rodrigo, por exemplo, eu não quero mais ver com você, vou embora, vou ver com outra pessoa. E eu tenho certeza que vocês vão falar assim, tá tudo bem, eu vou continuar te amando e eu quero que você seja muito feliz com essa pessoa. A gente abençoa a vida da pessoa, não abençoa? Quando alguém nos trai, quando alguém nos magoa, quando alguém nos troca por outro, não é isso que a gente faz? Ou não? O que a gente quer para a pessoa? Desgraçado, miserável. Tomara que sofra na mão do outro, da outra, e que ela faça com você o que você fez comigo. Aí sim, nós estamos vivendo a nossa condição humana. É natural sentirmos isso. O diferente tá tudo bem, vá em paz, seja feliz, vou orar por vocês dois. Que é o que Jesus fala, né? Orai por aqueles que vos perseguem, vos caluniam, por aqueles que vos odeiam, os inimigos, os desafetos. Então vocês percebem? Existe o ideal, existe o possível. Então existem coisas que vão nos deixar magoados. E aí eu tenho que olhar para essa mágoa em mim, não é para o que o outro faz. Porque o que o outro faz, eu não controlo. A gente quer a vida com garantias, mas a vida não dá garantias. Você não tem garantia que o outro vai te amar, que o outro vai cuidar de você. Por quê? Porque somos nós que temos que cuidar da gente. Somos nós que temos que cuidar do nosso sentimento. Somos nós que temos que cuidar das nossas emoções. Então, quando a gente quer ser amado, você vai sofrer. Você vai sofrer, e muito. Mas o sofrimento é para ensinar. É para ensinar o quê? Você precisa se amar primeiro, cuidar de você. E se o outro quiser ficar, ótimo. Se ele não quiser, ótimo também. Você vai ficar bem. Agora, é fácil isso? Não. Por isso que nós nos magoamos. Porque nos sentimos abandonados, nos sentimos rejeitados, nos sentimos ofendidos. E aí o nosso desejo imediato qual é? Vingança. Eu quero que o outro sofra. Eu quero que o outro pague pelo que ele me fez. Aqui é o nosso orgulho. Né? Isso é tão engraçado porque o espírita geralmente ele fala assim, eu perdoei, mas ainda bem que existe a lei de causa e efeito. Eu perdoei, né? Eu perdoei, mas Deus é justo. Né? Ou seja, não perdoou. Né?
Eu perdoei, mas a vida ensina. Não, o que você está querendo? Vingança, você está querendo que o outro sofra. E está tudo bem, é importante que a gente olhe para isso. É importante que a gente reconheça que nós podemos sentir isso e que isso é natural, porque nós fomos machucados. Agora, o grande problema é o que eu faço com isso? Você vai ficar remoendo ali? Você vai ficar preso nisso? Não podemos. Né? Então, é por isso que a gente precisa se libertar de alguma forma. Então, quando eu fico preso nisso, eu estou no ressentimento. E o que é o ressentimento? O ressentimento é quando eu me recordo de uma afronta acompanhada do desejo de vingança. Né? E no adágio popular, como diz a Joana de Ângeles, seria o mesmo que nós tomarmos veneno esperando que o outro morra. Porque no livro Amor, Imbatível Amor e no livro Conflitos Existenciais, Joana de Ângeles vai dizer assim, toda vez que você lembra daquilo que te aconteceu e ainda continua preso na mágoa, cada célula do seu corpo, ela morre um pouquinho. Porque essa vibração da raiva, essa vibração da mágoa, ela tem uma vibração pesada. Ela mata as nossas células. E diz a Joana que isso abaixa o nosso campo imunológico e faz com que a gente adoeça, de alguma forma. Por quê? Porque isso é física quântica, o pensamento. O que a gente pensa, a gente plasma no nosso corpo. E a gente fica ali sentindo de novo. Por isso que é ressentir. Né? Ressentir, mas de uma maneira ruim. Então toda vez que eu lembro da afronta e eu sinto, eu adoeço de novo. E daí vem aquele desejo, de novo, da vingança. Vem aquele desejo que a pessoa sofra. Vem aquele desejo que a pessoa pague de alguma maneira. Mas isso vai nos trazer paz? Não vai. Porque o problema não é o que o outro vai passar, o que o outro vai sofrer. O problema é que tem algo dentro de nós que precisa ser olhado, precisa ser trabalhado. Por que eu estou tão ofendido com o que a pessoa fez? Onde que eu sou tocado? Né? Onde que isso me pega? É isso que eu tenho que olhar. E a mágoa está muito relacionada a isso. Há uma autoestima baixa, há um sentimento de inferioridade que eu carrego. Porque a pessoa faz assim, eu fico ofendido. A pessoa passa a mão no cabelo, eu fico ofendido. A pessoa fala, Paulo, eu não gostei da sua palestra hoje. Eu falo, eu não quero mais falar com você. Bloqueio no Instagram, bloqueio no Facebook. Né? Nós somos assim. Por quê? Né? Não seria mais fácil eu falar assim, pô, a pessoa tem o direito de não gostar da palestra, a pessoa tem o direito de não gostar de mim. Então não é o que o outro faz, é o que eu faço com o que o outro faz. Daí eu começo a trabalhar melhor a mágoa em mim. Eu começo a me magoar menos. Né? Agora, se eu lembro da ofensa, da mágoa, e sinto, e ainda fico preso naquilo, né? Isso é o ressentimento. E a Joana fala, o ressentimento é você tomar veneno querendo que o outro morra. Não vai funcionar. Tem um palestrante espírita, Rossandro Klinge, e eu sempre falo isso no curso, ele tem uma metáfora muito interessante. Tá? Vocês não almoçaram ainda, então eu posso falar. Ele diz assim, imagina que alguém vomitou em você. A pessoa vomitou aqui ó, na sua roupa. E aí o que você fez? Você foi lá, pegou um Tupperware, né? E colheu aquele vômito. E guardou aquele vômito. E de vez em quando você vai lá, abre e cheira aquele vômito. É horrível, né? Isso é o ressentimento. A pessoa fez algo com você, você foi lá, guardou aquilo. De vez em quando você vai lá e... ai, que delícia. Né? Vocês percebem que é um processo masoquista? Por que eu gosto de ficar preso nessas coisas? Por conta do que eu falei. Às vezes é bom ser vítima. Porque se eu sou vítima, quem é o algoz? É o outro. Se eu sou vítima, né, e o outro errou, é importante manter o outro no erro. Sabe por quê? Porque se eu mantenho o outro no erro, eu me sinto superior. Olha que coisa maluca. Daí eu não perdoo. Não te perdoo. Porque enquanto eu não perdoo a pessoa, ela está numa condição de ficar mendigando o perdão. Só que tem pessoas que são mais inteligentes emocionais. A pessoa fala, me perdoa. Fala, não perdoo, você é um miserável. Você, a hora que você fez, a pessoa fala, ah, beleza, ela vai tocar a vida dela. E ela vai ser feliz. E nós vamos ficar presos ali na mágoa, acreditando que o fato de não perdoar a pessoa e ficar sempre lembrando a pessoa do erro dela, e fazendo uma reunião de mágoa com os amigos, familiares e tudo mais, nós rebaixamos a pessoa. E aí nós somos vítimas. Não somos vítimas. Nós somos criaturas humanas, somos seres em evolução. Ora, seremos ofendidos e sentiremos magoados e, eventualmente, serão injustos conosco,
Mas, ora, nós também magoaremos as pessoas, seremos injustos com os outros, erraremos. Então, nós não somos aquele alecrim dourado, né? Que, olha, a pessoa me ofendeu, olha, e preciso... E a gente fica preso nessa coisa meio que infantil. Então, como a Joana diz, devemos, aos poucos, buscar a compreensão desse aspecto. E é por isso que, quando nós vamos conversando e entendendo essa questão das emoções, né, entendendo como isso funciona, aí vocês vão perguntar assim, Paulo, onde que eu entendo isso? Onde que eu entendo isso, Ivone, Rodrigo? Segunda-feira à noite, lá no curso da Joana, da família, você pode entender um pouco melhor sobre as emoções, sobre os sentimentos, como é que você trabalha isso, para você finalmente chegar na questão do perdão. Bom, feito o merchan aqui, o comercial, vamos voltar para o princípio. Como que eu posso olhar melhor essa mágoa? Entendendo alguns aspectos, como eu disse, não dá para a gente falar tudo aqui, porque daqui a pouco vocês estão com fome, não vão nem prestar mais atenção no que eu estou falando, mas eu posso traçar brevemente alguns comentários. Então, por exemplo, eu preciso pensar, por qual razão eu me sinto tão ofendido pelo que os outros fazem ou falam, né, ou até mesmo pensam de mim? Por qual razão eu me melindro tanto? Por qual razão eu me ofendo tão facilmente com coisas tão pueris, tão infantis, né? Tem uma pessoa na minha família, não vou falar quem é, mas de vez em quando ela vira para mim e fala assim, meu filho, você é igualzinho ao seu pai. Aí eu olho para ela e falo, what? Quê? Como assim? Mas eu fiz tudo da minha vida para não ser igual ao meu pai e você me ofende desse jeito? Né? Então veja, uma frase, uma palavra, algum gesto, alguma coisa, mexeu o quê? Mexeu numa ferida, mexeu em algo lá dentro de mim, e é por isso que eu me ofendo, por isso que eu fico chateado, triste, com raiva. Com quem? Da minha mãe? Não. Aí eu tenho que olhar para mim e falar, nossa, mas como assim? A pessoa, numa fala, ela tem o poder de me desestabilizar dessa maneira? Então, no passado, isso me doía muito, né? Eu estou falando aqui que eu sei que minha mãe não vai assistir essa palestra, viu, Rodrigo? Isso me machucava. E eu ficava pensando, mas por que isso me dói tanto? Daí eu vou olhando, vou entendendo, e hoje, quando sai essa frase, eu falo, ok, tá tudo bem, não me pega mais. Por quê? Porque eu aprendi a olhar para isso. Eu aprendi a entender onde que eu estava preso naquela frase. Não era a frase, não era o jeito que era falado, era onde eu estava preso, era onde eu estava ali com uma ferida emocional, lá do meu passado, lá da minha infância, não é de outra vida, é daqui, da infância. É claro que a infância tem a ver lá com a outra vida, mas segunda-feira à noite, se você quiser entender melhor, apareça lá que a gente explica, tá? Então veja, é possível que eu me magoe menos e eu pare de apontar o dedo para os outros? É possível eu olhar isso? É possível. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o contexto das emoções. Onde é que eu estou preso aqui? Quais emoções que vêm à tona quando alguém fala ou faz alguma coisa? E preciso entender também o papel do outro na minha vida, né? Então, com relação às emoções, na nossa infância, e nós estamos estudando isso na segunda-feira, falando lá da família e das feridas emocionais, lá na nossa infância, né, quando a depender do pai e da mãe que nós tivemos, da relação do pai e da mãe, da relação com os nossos irmãos, da relação ali que nós temos com o carinho, o afeto que o pai e a mãe vão transmitir para nós vamos desenvolver algumas feridas emocionais. Um sentimento de abandono, um sentimento de rejeição, às vezes de humilhação, de violência psicológica, às vezes violência física. Vamos desenvolver a ferida da injustiça, seremos injustiçados. E aí toda criança vai se sentir impotente também. Por que a criança pode fazer? Eu vou embora de casa, vou ganhar meu dinheiro e tal. Não, eu dependo dos pais. Eu aprendi que o pai e a mãe, para mim, são o rei e a rainha, são os deuses da minha vida, porque desde criança, e olha que interessante, né? No reino animal, da qual o homem faz parte, no topo da cadeia animal, nós somos os únicos seres onde o bebê, ele demora muito tempo para abrir mão do pai e da mãe, né? Então a gente pega lá o bezerrinho, já nasce, já sai andando, já sai mamando e daqui a pouco já está lá também reproduzindo. O cachorro, o gato, todos os animais mamíferos, eles se desprendem muito facilmente do pai e da mãe, né? Nós não. Nós temos ali a infância, temos a adolescência, aí temos a idade madura,
Aí depois, hoje está muito comum, né, o adulto não praticante também, né, que demora mais tempo para sair de casa, está saindo aos 40 anos, se deixar não sai de casa, primeiro que os pais não querem que eles saiam de casa, e aí o filho também não quer sair de casa, então a gente vai gerando um problema aqui afetivo. Então nessa fase da infância ali, do 0 aos 4, dos 4 aos 7, dos 7 aos 14, nós podemos desenvolver essas feridas emocionais. E essas feridas vão gerar em nós outras encrencas, né? Várias encrencas. Pode desenvolver em nós um sentimento de inferioridade, uma autoestima baixa, muitas vezes culpa. E nesse contexto eu quero ser amado, né? Poxa, meu pai e minha mãe não me amam, eu quero ser amado. Daí eu faço qualquer negócio e eu vou me tornar o bonzinho, eu vou falar sim para todo mundo, vou ter dificuldade de falar não. E claro que isso vai se estender para a vida adulta. E na vida adulta, essas encrencas, elas vão se expressar em nós, geralmente na forma de compensações. E as compensações, elas vêm na forma de compulsões, tá? Então, como uma forma de preencher aquele meu vazio, daquelas feridas que estão lá dentro, nós vamos passar a adquirir determinados comportamentos externos, tá? E esses comportamentos mostram que todos nós, né, vamos buscar ali no álcool, na droga, no sexo, nos jogos, nas compras, né? A gente quer sentir felicidade, a gente quer sentir alegria, a gente de alguma coisa se sente, perdão, de alguma forma a gente se sente desvalorizado. Então nós temos muita dificuldade de enxergar o nosso valor. Guardem isso, eu tenho muita dificuldade de enxergar o meu valor. A gente quer ser amado, a gente quer ser atendido, a gente quer garantia de não sofrer. E numa palavra, de alguma forma, nós buscamos aprovação externa nas pessoas e nas conquistas do mundo. Conquista material, no trabalho, ganhar dinheiro, ser importante, né, fazer várias faculdades, ter vários títulos. Então, quando eu não consigo essa aprovação ou conquista afetiva ou material, vai tocar lá naquelas feridas e eu vou me sentir desvalorizado. Agora pensem, alguém vai e fala alguma coisa, faz alguma coisa, tocou aonde em mim? Lá naquela ferida. Daí eu me sinto desvalorizado, eu me sinto menor. E aqui o alter ego do complexo de inferioridade é o complexo de superioridade. Porque como eu tenho medo ali de não ser amado, a outra face do medo é a raiva. Então imediatamente já vem aquela raiva. O que você falou? Com quem você acha que você está falando? Quem você acha que é? Daí a gente mostra, né, esse desejo de sermos maiores. Porque só há desejo de ser maior quando eu me sinto menor. Né? Porque a humildade não é isso, me sentir vítima, me sentir inferior. A humildade é eu saber o meu valor. E quando eu sei o meu valor, nada, absolutamente nada, me toca. A pessoa fala, a pessoa faz. Olha, estão falando mal de você, Ivone. A Ivone fala assim, beleza. Né? Falem, pega a senha, entra na fila. Ou seja, deixa o outro falar, deixa o outro pensar. Mas a pessoa falou lá que sua palestra não foi boa. É o problema dela. Né? E eu vou olhar e falar, realmente, não foi boa, eu posso melhorar. Mas eu não vou pegar e escrever o nome da pessoa no caderninho, né? Anotar que deixa eu ver essa... Não, isso é imaturidade psicológica. Então a gente vai sempre procurar dar o nosso melhor, sabendo que não vamos agradar aos outros. E aqui tem um detalhe importante, né? Quando a gente vai entendendo isso, olha, não tem um problema aqui com o meu valor? Sim, eu fico muito preocupado com a minha reputação. Daí a gente sente raiva e, portanto, se sente ofendido. E aí a raiva evolui para a mágoa. E a mágoa pode evoluir para o ressentimento. E aí eu entendo, bom, por que isso acontece? Né? Acontece por conta do meu valor. E aí eu começo a entender que isso só vai ocorrer quando alguém falou, quando alguém fez, quando alguém pensou. E lá no capítulo 17, Jesus fala assim, a perfeição moral, ela consiste em você amar os seus inimigos, fazer o bem àqueles que vos odeiam e orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Eu tenho certeza que cada um de vocês aí faz isso toda noite. Né? Você senta lá para rezar, você não pede por você. Você senta e fala assim, Jesus, conforme o capítulo 17, sede perfeitos, caridade moral, eu aprendi e eu quero, nesse momento, né, desejar o bem para fulano, Beltrano, Ciclano, né, e vou ajudá-los em tudo que eu puder, mesmo sabendo que essa pessoa me odeia. E eu estou orando aqui por essas pessoas que me perseguem e me caluniam. Não é? A gente faz isso, porque é assim que o Espírito tem que fazer, não é?
Ou não? Ou a gente pede, Deus, me ajuda a passar naquele concurso, Deus, me dê paciência, Deus, melhora o meu marido, Deus, que as pessoas sejam mais compreensivas. A gente vai pedindo para o outro melhorar. E esquece de entender que o outro ele tem um papel na nossa vida e que nós não vamos mudar o outro. Guardem isso, pessoal, nós não vamos mudar o outro. Nem com reza brava, né? Nem se Jesus descer na nossa casa e falar assim, fulano, muda, mas tem o Super Bowl, o Jesus, né? Mas olha, tá frio para ir para o centro, mas eu tenho muita coisa para fazer ainda e tal. Não adianta, cada um tem um processo, cada um tem um nível de compreensão. A pergunta que a gente tem que fazer é assim, qual é o convite que essa pessoa maravilhosa está fazendo na minha vida? Né? Esse marido, essa esposa, essa sogra, esses parentes, né? Essas pessoas que Deus colocou na minha vida. Porque antes de reencarnar, a gente falou assim, Deus, eu queria ser um pouquinho melhor nessa vida. E Deus falou assim, não diga mais nada. Família, tal, assim, tal. Aí você fala, nossa, mas não foi bem isso que eu pedi. Mas não tem outro jeito. A conquista da virtude, ela exige treino. Então, o outro, quando eu entendo o papel do outro, o que o outro, né? O que essa pessoa maravilhosa, esse umbral, esse espírito Exu do umbral veio fazer na minha vida? Exatamente isso. Porque ele vai falar, ele vai fazer e você vai ser tocado. Você vai ser tocado em alguma coisa. E aí que está o nosso trabalho. Olhar como eu me sinto em relação ao que o outro me faz. Aqui é a importância do outro na minha vida. E o Jung vai falar isso, né? Tudo aquilo que nos irrita nos outros pode me levar ao melhor conhecimento de nós mesmos. Né? Então, a gente começa a pensar, por que eu não gosto dessa pessoa? Mas, Paulo, você já viu essa pessoa? É uma pessoa difícil. Mas às vezes você também é difícil, né? Então o outro, ele chega na nossa vida, às vezes é porque ele é difícil, mas porque se ele fosse fácil, você não ia enxergar a sua dificuldade. Veja os amigos. A gente tem amigo não fala do nosso defeito. Amigo, a gente faz uma coisa errada, ele, não, tá tudo certo, esquece isso aí, vamos beber, vamos pra festa, não sei o quê. Né? Agora não, agora aquela pessoa que nos irrita, que aponta o dedo, que fala, claro que existem pessoas que são desequilibradas, mas a gente precisa pelo menos parar e refletir, será que isso é verdade? Será que realmente isso está em mim? Né? E aí eu vou olhar para dentro e entender que o outro ele chega como um convite para a gente. Agora, se eu odeio essa pessoa, se eu não suporto essa pessoa, não adianta você mudar de centro espírita. Vai aparecer outro lá no outro centro espírita. E se você mudar de centro espírita e aparecer outro, talvez o problema seja você. Né? Você já parou para pensar nisso? Né? Então, todo aquele que chega na nossa vida, chega com propósito. Chega para ofertar alguma coisa. E a gente precisa olhar qual é o convite que essa pessoa está fazendo. Né? O Freud falava isso. Quanto de você existe, né, naquilo que você odeia? Né? E o Hess, que era um poeta ali, amigo do Jung, vai dizer assim, se você odeia alguém, é porque você odeia alguma coisa nessa pessoa que faz parte de você. O que não faz parte de nós não nos perturba. Então aqui tem uma reflexão para a gente. Pessoas vêm e vão. No entanto, ninguém vem em vão. Ou seja, o outro ele foi colocado na nossa vida para que nós possamos perceber aquilo que está desequilibrado em nós. Não é perceber o que está desequilibrado no outro e ficar apontando o dedo para o outro. Como diz a Joana, se aponta o dedo para o outro, 3 para você. Então te incomoda no outro? Olha, percebi que o outro é maledicente, Paulo. O outro fala mal de mim, o outro me calunia. Ótimo, use isso para você olhar por que você está tão preocupado com isso. Por que você está tão ofendido com isso? Você não vai mudar a pessoa. Né? Ao contrário, você vai ficar desequilibrado, tenso, nervoso, não vai conseguir tocar sua vida para frente se ficar preso lá. Né? Como diria Sócrates, né? A sua esposa, Xantipas, né? Foi lá e subornou o guarda. E falou, Sócrates, vamos fugir, vamos embora. Ele falou, não, eu vou responder, é meu dever. E ela disse, mas Sócrates, o que estão falando de ti são calúnias. E ele virou para ela e disse, que bom que são calúnias. Tu querias que fosse verdade? Né? Olha, estão falando isso de você lá no centro espírita e tal. Ela falou assim, I don't care. Não é verdade. Mas você não vai se defender? Não. Né? A verdade aparece. Né? E aí eu fico mais preocupado quando amigos meus falam assim, estão falando isso de você e tal. Eu falo assim, mas você não me defendeu? Né? Porque você me conhece.
né? E a Ivone, que é mais antiga no meu grupo lá, e não estou vendo mais pessoas aí, eu tenho certeza, se algum dia alguém fala assim, olha, o Paulo Lodge mandou eu ler esse livro, a Ivone vai falar assim, esse livro não. Eu tenho certeza que o Paulo não deixou, porque ele não gosta dessa literatura. Não vou falar o nome aqui, porque às vezes tem gente que gosta, né? Mas não, eu tenho certeza, eu conheço ele. Né? Ou ele enlouqueceu, ou o que você está falando não é verdade. Né? Então veja, a gente precisa entender, o outro foi colocado para que eu melhore. Então, fazendo isso, eu começo a olhar essas feridas internas em mim, começo a entender a minha autoestima, a minha dificuldade em me sentir amado, porque eu quero ser amado, eu quero ser respeitado, eu quero o meu valor, mas eu estou colocando esse meu valor nas coisas fora de mim, no meu trabalho, no dinheiro que eu ganho, né, na bondade aparente que eu faço para os outros. Seu valor não está nisso. Né? Seu valor está dentro. Então eu começo a olhar as minhas emoções e começo a entender também o papel do outro na minha vida. Quando eu faço isso, eu já vou para um nível melhor de compreensão da mágoa. Ou seja, a mágoa me pegou. Né? É igual ao Covid que eu estava falando. A sua imunidade está boa, mas pode ser que no inverno a sua imunidade ela caia. Peguei Covid. O que eu faço agora? Faz o procedimento. Trabalha. Né? Vai melhorar a sua imunidade. Vai olhar, vai fazer tudo, de repente você ficou bom, em menos tempo. Agora, se você não cuida, isso vai se prolongar. A mágoa é a mesma coisa. Se você não entende essas questões, a mágoa ela vai fazer morada. E veja a literatura espírita. 100 anos, 1000 anos de espíritos obsessores presos na mágoa, presos na dificuldade de perdoar, perseguindo o outro, e o outro deixando, e aí vira um círculo vicioso. Um morre, vai para o mundo espiritual, o outro não perdoa, vai e volta, eles ficam nessa, perdendo aí 10 vidas, 10 reencarnações, ou até mais. Né? E a gente não pode fazer isso, porque nós já temos esse esclarecimento. Então, esse segundo nível é onde a gente já compreende melhor. Me ofendi, fiquei com raiva, me magoei, ok, tudo bem. Mas o que você vai fazer com isso agora? Você vai abrir o Tupperware e ficar cheirando? Não, eu já entendi, joga isso fora. Tá? Mas eu tenho um apego a esse Tupperware. Né? Por quê? Ué, mas joga fora o que está dentro. Então guarda o Tupperware, lava, né? Porque está caro hoje em dia, né? Não está barato comprar isso. Então você solta aquilo que não presta, porque só faz mal a você. Tá? E aí você vai jogando aqui para um nível melhor de desprendimento. Ou seja, eu diluo a mágoa. Então não faz mais sentido eu ficar assim, ok, eu fiquei magoado, olha, eu posso ficar magoado, não tem problema. E aí você sente um sentimento bom, de liberdade. Nossa, e aí a gente até passa a olhar diferente para o nosso ofensor. Então, como diz o Kardec, esse é o primeiro passo. Eu passo a não desejar mal para aquele que me ofendeu. Eu passo a olhar, lá conforme o capítulo que Jesus nos fala, perdão, que Kardec coloca no Evangelho, sobre o perdão, que o primeiro passo é não desejar mal para o nosso ofensor. E o segundo passo, se possível, tá? É ajudar o bem, perdão, ajudar fazendo o bem para o ofensor, se possível, tá? Se possível. Agora, o importante de tudo isso é eu reconhecer nesses dois processos que eu posso ficar magoado. E eu tenho que reconhecer isso. E estando magoado, não negar isso. Olhar para frente e falar, olha, eu estou magoado, eu preciso dissolver isso. E aí eu vou dissolvendo, né? Tem um fato que aconteceu, acho que eu já falei isso no curso que eu dou lá, então quem já ouviu, ouça de novo. Eu estava no centro espírita, numa cidade que eu morava aqui no Brasil, uma cidade bem pequena, e eu estava conversando com uma pessoa do meu grupo mediúnico, e ela estava muito magoada com outra pessoa. E ela me disse assim, Paulo, mas você viu o que a pessoa fez? Mas ela fez isso, ela me caluniou, ela me ofendeu, e ela falou mal de mim, e olha o jeito que ela me trata, nossa, eu estou muito magoado com ela, não quero nem ver, eu acho que eu estou pensando em sair do grupo mediúnico por causa dela. E eu falei, olha, tenta conversar, aquelas coisas que a gente vai falando ali e tal, né? Nesse instante apareceu quem? A pessoa, do meu lado, e olhou para ela e falou assim, fulana, olha, eu queria te pedir perdão. Eu sei que eu errei, eu não estava bem, eu estou tomando uns negocinhos aí, tarja preta, e eu esqueci de tomar e eu fiquei possuída. E eu falei coisa que não devia, eu estava na TPM, e o meu marido também não é fácil, e aí eu descontei em você, não sei o que, me perdoa, eu não estava bem, olha, eu fui extremamente grosseira, me perdoa.
A pessoa virou para ela e falou assim: imagina, eu nem fiquei magoada. Então eu olhei assim e falei: como é que é? Né? Vocês percebem? E eu no meio disso tudo, né? É bom que eu tenho história para contar depois na palestra. E daí a pessoa falou: ah, então que bom. Daí eu olhei para ela e falei: mas ela falou: ah, você acha que eu vou dar o braço a torcer para ela? Mas nunca. Então, não podemos fazer isso. Eu falei: olha, o correto seria você dizer o seguinte: olha, eu estou magoada ainda. Me dá um tempo. Deixa eu processar isso. Amanhã, semana que vem, a gente conversa. Mas obrigado por você ter perdido o perdão. Porque é assim que a gente tem que trabalhar. Não negar que a gente está magoado, que a gente está ferido. Pô, a pessoa deu um soco no seu olho. Tá doendo. Olha, me desculpa, foi sem querer o soco que eu te dei. Sim, mas tá doendo. Deixa que eu processar a minha dor. Vou colocar um gelo, a hora que desinchar, daí a gente conversa. E é assim que a gente vai trabalhando. Então, quando eu entendo isso, eu entendo, olha, eu posso falar que eu estou magoado, não tem problema de ser espírita, de ser da casa. Não, eu tenho que falar, tenho que me posicionar, porque é assim que eu fico bem, porque o meu posicionamento não é para mudar o outro, é para que eu fale, para que eu coloque para fora e que eu mostre, olha, eu posso ficar magoado. E fazendo esse processo, eu vou diluindo, e aí eu vou colocando um olhar para o outro. Porque essa pessoa, olha, ela me falou que está com problema com o marido, olha, ela falou que esqueceu o remedinho. Não é chamar o outro de coitado, mas é entender que a pessoa não está bem. E quando a pessoa não está bem, ela não vai agir de forma caridosa, gentil, amorosa. Ela vai dar sapatada em todo mundo. E agora, eu estou preparado, claro, a pessoa está errada. Não é ser conivente com o erro, mas aqui entra uma coisa muito interessante, pessoal. Eu me coloco contra o que a pessoa fez, mas nunca contra a pessoa. É diferente. Essa é uma regra muito interessante para a gente aprender a não se magoar tanto e a perdoar mais rápido. Se coloque contra o outro fez, mas não contra a pessoa. Porque quando você se coloca contra a pessoa, você vai ficar contra ela a vida toda. Agora, se o que ela fez, ela se arrependeu, você solta. Porque a gente também faz coisa errada. A gente também fala coisas que não deveria, vez ou outra, quando a gente não está bem. Então esse é o segundo nível. Agora, o último nível, para a gente já encerrando a nossa conversa, é o nível da libertação. Ou seja, quando esse nível de compreensão ele avançou de tal maneira que eu não preciso mais ficar preso a esses processos. Ou seja, eu me ofendo menos, chega uma hora que eu não me ofendo mais. Mas é para tudo, Paulo? Não, não é para tudo. Então tem algumas coisas, a minha mãe, as minhas irmãs, os meus colegas do centro espírita, que independente do que eles fizeram, eu não vou ficar ofendido. Mas pode ser que alguém venha e toque numa ferida que eu ainda não vi. Daí eu vou ficar ofendido, vou ficar magoado. Mas quanto tempo vai durar isso? Ah, antes ficava 6 meses sem falar com a pessoa, agora está durando 6 semanas, depois 6 horas, depois 6 dias, então 6 dias, depois 6 horas, depois 6 minutos, 6 segundos, 6 milésimos de segundos, não me ofendi. Mas isso é um processo. Para tudo? Não. Mas quando eu entendo isso, eu vou me magoando menos. E a vida ela vai ficando mais tranquila, vai ficando mais leve. E a gente não se ofende. Porque se nós pararmos para olhar, nós estamos magoados com um monte de gente. Nós estamos insatisfeitos com um monte de pessoas, porque a gente gostaria que as pessoas fizessem do jeito que a gente quer. A gente gostaria que fulano fosse assim, fulano fosse assado. Não, 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 não. Abra mão disso. Jesus não obrigou ninguém a ser diferente. Jesus falou, olha, faça isso, faça aquilo, e se a pessoa quiser, ela faz, se não quiser, ok. Mas ele nunca ficou magoado ou ferido. E isso vai evoluindo a um ponto em nós, pessoal, que em determinado momento a gente não se ofende mais. E não me ofendendo, não fico magoado. Não ficando magoado, voltando à primeira frase da nossa conversa de hoje. Não me magoando, não preciso perdoar. Então veja que o perdão é muito simples, né? É só não me ofender, é só não me magoar. Agora, o que é difícil? Não me ofender, não me magoar. E a dica, eu já falei, é isso. A gente precisa se conhecer. A gente precisa olhar as nossas emoções, onde fomos tocados, e precisamos entender o papel do outro na nossa vida. Então, para finalizar, pessoal, o perdão, ora, depois que já fomos contaminados pela mágoa, ele é um processo, eu preciso sair desse lugar. Lembra do Covid? Eu peguei Covid, você tem que sair daí, senão você morre. Né? Ou vai ficar doente por muito tempo. Então, é um processo. E ele passa por diferentes níveis.
o de ficar magoado, que é o da incompreensão, e ficar preso na mágoa, de ir soltando a mágoa aos poucos, que é essa compreensão, e finalmente da libertação, que a gente vai se libertando de algumas coisas. De todas? Não. A nossa condição humana ainda não nos permite que nos libertemos de todo o processo de mágoa. Ainda ficaremos magoados. Mas o importante não é ficar ou não ficar magoado, é ficar menos. Fazer dieta, fazer regime de mágoa, se possível. Né? Então a gente vai entendendo isso. Existe o ideal e existe o possível. O ideal é não nos magoarmos. Mas o que é possível fazer? Bom, eu fiquei magoado, ok. Então tenta sair logo daí, porque aí a gente vai trabalhando isso, né, com muito amor. Né? A gente vai trabalhando isso com cuidado com a gente, sabendo que a gente pode se magoar, sabendo que a gente pode ficar triste, né? Sabendo que a gente pode guardar mágoa, sim, mas não por muito tempo, né? Então, como diz o adágio popular, não guarde mágoa, guarde dinheiro para viajar, é muito melhor, tá bom? Então, pessoal, deixo essa mensagem para vocês, tá? Estou à disposição se alguém quiser perguntar alguma coisa, mas que Jesus continue abençoando as nossas vidas hoje e sempre. Paulo, a mágoa está ligada com que tipo de psicossomática? Pode gerar qual tipo de doença psicossomática? Ótima pergunta, Ana. Que a mágoa é um sentimento, então a gente sempre tem que olhar a emoção que está por trás da mágoa. Por trás da mágoa tem raiva e tem medo, né? E a raiva acumulada e o medo acumulado, eles podem gerar ansiedade, né? Eles podem gerar dores no corpo, né? Dores no punho, nas articulações, podem gerar tensão muscular, dor de cabeça, podem gerar enxaqueca, enfim. E a raiva acumulada pode gerar gastrite, né? Todos os ites. Rinite, sinusite, gastrite, tendinite, né? Então, a raiva acumulada, ela é um veneno, né? E ela vai gerando toda essa psicossomática e depende de cada indivíduo, ele vai expressar isso de uma forma. Tem gente que vai dar problema na garganta, na voz, porque não consegue falar ou fala demais. Outras pessoas terão gastrite, refluxo, terão hérnia de hiato, que está relacionada ali ao refluxo, ou seja, está queimando por dentro, né? Ela está ali, não consegue diluir aquilo. Então, a mágoa tem a ver com isso, né? E o medo aqui por trás de tudo isso, por que o medo? Porque o medo é o medo de não ser amado, o medo do que vão pensar de mim, e aí eu me ofendo muito facilmente. Então, o medo e a raiva estão, mas geralmente na mágoa predomina mais a raiva, e a raiva ela causa todo esse estrago. A gente pensa, um ressentimento, eu lembro da ofensa e tudo mais, dói meu estômago, dói a cabeça, daí dói meu braço, dói meu pulso. Eu atendi uma pessoa que ela tinha muita dor no pulso, né? Que aqui é uma expressão psicossomática, ao mesmo tempo que eu quero ser amado, passar a mão, afeto, eu quero abraçar, eu quero, né? Fazer um carinho, né? Fazer um afago no pescoço da pessoa. Então, tem uma dualidade aqui, porque nós não fomos feitos para isso. Então, isso gera, né, um fluxo energético que é barrado aqui, que dói, artrite, artrose, todas essas questões, problemas do quadril. Então, assim, isso varia de pessoa para pessoa, mas acho que já deu para ter uma ideia de como isso é danoso na gente, né? Aliás, a Joana de Angelis fala que muitos câncer, são provenientes de pessoas que são extremamente orgulhosas e sentem muita raiva, com muita dificuldade de perdoar, né? Principalmente no intestino, e o homem vai ser acometido ali na próstata, a mulher nos seios, né? Então, todo o processo psicossomático de doenças no nosso corpo tem a ver com alguma emoção que não foi digerida. E o processo da mágoa aqui tem grande influência nesse processo, porque por trás da mágoa tem muita raiva, né? E tem muito medo também. Então, o nosso corpo padece tensões musculares, tendinites, enxaqueca, como eu disse, a rinite, muitas vezes a sinusite também, enfim. São vários problemas, viu, Ana? Então, se a pessoa tem dificuldade de falar, vai se expressar na voz, na garganta, digerir alguma coisa no estômago, gastrite, úlceras gástricas, como eu disse, o próprio refluxo, as artroses, artrites, e a depender de com quem eu esteja magoado, vai doer um lado do corpo. Geralmente, o lado esquerdo do corpo está ligado ao feminino, e o lado direito está ligado ao masculino. Então veja como a gente não se conhece. Então quando o nosso corpo, ele é uma forma da gente se conhecer também. Quando a gente avalia a doença,
E aqui lembramos o pai da medicina, Hipócrates, e também o Jung e a Joana dizendo que não existem doenças, existem doentes. Né? A própria a ansiedade é um sintoma, não é uma doença. Mas está catalogada lá no CID, sim, porque é o catálogo humano que a gente precisa, mas do ponto de vista espírita e psicológico, né, são sintomas. Então, quem é que está doente e desequilibrado? É o espírito, é o nosso pensamento. A gente está ali preso na raiva, está preso no medo, na tristeza, isso vai gerar vários sentimentos em nós e podemos, não é que a gente vai ver, podemos. Mas quando a gente está doente, é o próprio inconsciente, o nosso psiquismo falando, olha, eu tive que jogar no seu corpo para você perceber e olhar isso. Ou seja, aproveite essa oportunidade, porque a doença aqui, ou sintoma, é um convite para a gente se curar. Por isso que a doutrina espírita sempre fala que nosso objetivo não é curar os corpos, é curar o espírito. Porque se você cura o espírito, né, você não precisa curar a sua ansiedade. Você olha o medo que está por trás da ansiedade, tá? Quem quiser saber mais... Obrigada, Paulo. Só queria compartilhar que o meu avô teve um câncer muito agressivo na garganta, e o médico falou para ele assim, o senhor deve ter fumado e bebido muito a vida inteira, e ele nunca fumou, nem bebeu. E aí ele falou, não, nunca, né, do jeito que ele conseguia falar, porque ele não conseguia mais falar, e aí o próprio médico falou, então o senhor deve ter engolido muito sapo na vida. E realmente, ele guardava muito rancor, muito, e chegou ao ponto de não conseguir mais falar, arrancaram tudo, né? Sobreviveu, mas não conseguia falar mais. Exatamente. Muitos cânceres muitos cânceres de garganta, de tireoide, hipotireoidismo, hipertireoidismo, tem a ver com emoções reprimidas, não faladas, ou às vezes a pessoa fala demais, a pessoa grita, a pessoa berra, a pessoa tem raiva, e o magnetismo, ele também funciona aqui, né? Tem uma experiência muito interessante que fizeram com pets que eram surdos, e a depender da entonação do dono, o pet sentia. Imagina, o cãozinho surdo, ele sentia, porque não é na altura da voz, é no magnetismo que sai da voz, né? Então, são várias questões interessantes para a gente olhar, né? Tem um livro muito interessante da Joana que se chama Conflitos Existenciais, onde ela fala disso, e o Plenitude, onde ela fala da questão do sofrimento também. Agora, quer saber mais sobre isso? Segunda-feira, à noite, né? 6 p.m., estamos lá. Amanhã eu vou sair mais cedo, hein, Paulo? Quem sai mais cedo é falado no curso, hein? Já tô... Ele está acostumado. Está acostumado. Mas só coisas boas, viu, Ivone? Só coisas boas. Ô, Paulo, legal. Comenta também um pouquinho, às vezes você comentou justamente disso, né, da doença e tal, ou às vezes até já vi algumas pessoas que, às vezes a vida colocou ali um tombo tal, que fez a pessoa ficar acamada um tempo, ou reduzir um pouco, desacelerar, né, e às vezes foi um chamado ali a refletir, né, um pouco de como as coisas estão acontecendo, né. Comenta um pouquinho sobre isso também. Legal. Veja que o nosso inconsciente, muitas vezes, ele usa desses mecanismos que o Rodrigo está falando para mostrar para a gente, olha, se você continuar nesse ritmo, você vai desencarnar. Se você continuar dessa maneira, você vai adoecer a tal ponto que você vai chegar no mundo espiritual como um suicida indireto. Então, por exemplo, as pessoas que são workaholics, né, as pessoas que têm um perfeccionismo muito grande, que se cobram demais, elas se tornam ansiosas. Elas querem controlar o tempo, elas querem controlar o futuro, querem controlar as pessoas. E normalmente isso vai causar, né, veja que a ansiedade ela é um sintoma e que gera tudo isso e que vem dessas questões, e aí a pessoa vai diminuir o campo imunológico dela e vai adoecer. E às vezes o inconsciente gera uma gripe, né, a pessoa tá boa assim, do nada ela cai na cama, né? Acontece alguma coisa, e aí ou quebra a perna, quebra o tornozelo, sei lá o que, o inconsciente está falando, olha, você precisa olhar isso aqui. Tem uma mensagem aqui, a psicossomática, ela não veio à toa, ela não aconteceu do nada, já tem um processo sendo gerado ali, já tem algo que está sendo mostrado há um bom tempo para a pessoa, seja no dia a dia, seja por meio dos sonhos, né? E isso é interessante, porque os próprios sonhos, o nosso inconsciente, ou espírito, vai mostrando para a gente, mostra num sonho, olha, isso aqui, a gente não quer ver. Aí uma hora o inconsciente fala assim, agora você vai ver, e manda o pesadelo. E aquele pesadelo a gente lembra por dias. Eu tenho pesadelos que eu tive, que faz anos que eu tive e ainda lembro. Né? No corpo também. Às vezes manda ali uma gripezinha, uma coisinha aqui, uma dor de cabeça, o estômago queimando e tal, aí a pessoa não quer ver. De repente acontece algo maior.
né? A pessoa começa a ter uma tendinite no tornozelo, um problema no joelho, uma distensão muscular, é o inconsciente falando. Mas do nada, né? A pessoa tropeçou, caiu, quebrou. Mas para onde que você não quer ir? Para onde que você está com dificuldade de caminhar ou não está caminhando? Então a psicossomática, o corpo, vem trazer essas mensagens, porque é o inconsciente falando, olha, tá doendo, mas se não doesse, você não iria olhar. Daí a gente começa a entender o convite que o sofrimento faz na gente, né? Não é uma apologia aqui ao sofrimento não, tá, pessoal? É entender que, olha, se isso te aconteceu, qual é o convite que tem aqui para você? Olhe bem para isso, né? Porque nada na vida acontece por acaso. Tudo ali tem a mão da espiritualidade, tem a mão de Deus nos mostrando o caminho, mostrando que aqui tem um convite para a gente se conhecer melhor e para retificar a nossa conduta ou para a gente mudar radicalmente também, porque aquela estratégia que a gente está fazendo não está dando certo, né? Outro dia eu falei isso numa palestra, né? Não é buscar aqui o sofrimento só por sofrer, achando que sofrer a gente vai resgatar os nossos débitos. Não. A gente tem que entender o convite que o sofrimento faz para mudar a nossa conduta e para que ocorra de fato uma transformação verdadeira em nós. Porque sofrer por sofrer, você vai chegar no mundo espiritual sofrido. Né? E fala, e o meu sofrimento todo? Mas no que você mudou com esse sofrimento? Não, mas eu sofri. Tá, todo mundo sofre. Você não é privilegiado. Todo mundo sofre. Tem gente que sofre mais que você. Né? Agora, qual é o convite que esse sofrimento faz para a gente? Lá o Lacordaire fala, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, instruções dos espíritos. Você pode escolher sofrer bem ou sofrer mal. O que é sofrer bem? Entender o convite de sofrimento. Não é fazer uma apologia. Não, estou sofrendo bem, viu? Eu estou feliz com o meu sofrimento. Não é isso. Né? É entender, poxa, aqui eu estou sendo solicitado nisso, então eu preciso mudar, preciso entender o convite e trabalhar essas questões. Agora, se eu caio na revolta, na rebeldia, aí vai doer mais mesmo. Né? E aí, realmente, o sofrimento não vai ter sentido algum. Convido a todos, então, para que, dentro dessas reflexões, na manhã de hoje, possamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade do aprendizado, por todas as bênçãos que recebemos, diretas ou indiretas, e aquelas que ainda não conseguimos perceber, mas que com certeza estão presentes ali no amor de Deus por todos nós. Agradecemos a vida, a nossa família, os amigos, tudo aquilo que nos chega para que possamos melhorar a nós mesmos. E na manhã de hoje, nós suplicamos, Mestre amado, que abrace o nosso coração, que ampare e abençoe a todos nós, que abençoe cada um da nossa família, cada amigo, cada irmão, cada coração que não pôde estar presente aqui, mas que sintam as nossas vibrações de amor, de carinho e de afeto. E na preparação para o nosso passe, vamos, se possível, tirar do nosso coração o peso da mágoa, o peso da ofensa, o peso do ressentimento, colocando-nos à disposição do mundo maior para que possamos, a pouco e pouco, perdoar. Perdoar para que possamos ser perdoados. Lembrando que isso é um processo e eu posso ir devagar, mas consciente do meu dever moral para comigo e para com os meus irmãos de caminhada. Assim, rogamos a Jesus que abençoe e proteja a todos nós, sempre por acréscimo de misericórdia, hoje e sempre. Graças a Deus, que assim seja.